Mas há outros protagonistas já consolidados ou emergentes. A China é, claramente, do meu ponto de vista, um país capitalista e um país imperialista. A Rússia é um pouco diferente, é mais que o que poderíamos chamar um proto-imperialismo, ainda não é um imperialismo propriamente muito consolidado, não tem os bens económicos que tem a China para, digamos, se estender do ponto de vista até económico, do mesmo modo que a China o faz, mas não nos podemos esquecer que a Rússia tem o segundo maior arsenal nuclear do mundo. Tem tido um papel que não é apenas regional, também é um interlocutor global, mas também tem tido um papel regional forte. Veja-se o exemplo da Síria e poderemos ainda vir a falar disso. Claro que há ainda outros subimperialismos mais regionais. Ou seja, esta nova ordem ou desordem tem aumentado a dinâmica global dos conflitos, que tem muitas formas. São, obviamente, conflitos económicos, são conflitos financeiros, diplomáticos, geoestratégicos, militares, mas há um aumento absolutamente claro da conflitualidade, sendo ela às vezes cumulativa destes vários fatores, outras apenas com alguns. E por isso mesmo creio que a ordem imperialista tem que ser vista e pensada como um todo, com as suas diferenças e as suas especificidades. É uma galáxia muito mais complexa e intrincada do que nós poderíamos pensar há 20 anos atrás. Desculpa. Por outro lado, a questão da globalização levou a mudanças enormes, gigantescas na divisão mundial do trabalho, na desindustrialização profunda das antigas metrópoles imperialistas. Obrigada, Sérgio. Na deslocalização, por exemplo, para a Ásia, de uma boa parte da produção que se fazia antigamente, por exemplo, na Europa. E nos países ditos capitalistas avançados, as políticas neoliberais têm conduzido claramente ao fim do chamado contrato social e à destruição das políticas públicas, nomeadamente dos serviços públicos, o que tem levado à pauperização de comunidades inteiras, às vezes a níveis idênticos aos do século XIX ou do início do século XX. Além do mais, também a precariedade e os baixos salários são uma constante dominante em todo o mundo, não apenas na Ásia, para onde houve uma grande parte das localizações, mas na Europa, nos Estados Unidos, mesmo nos países ditos ou supostos mais ricos. Por isso eu acho que também estas lógicas do Norte contra o Sul precisam de ser um bocado, talvez, pensadas, porque será que o facto de haver salários baixos e exploração sem direitos do proletariado dos países do Sul ou da Ásia se traduz em algum benefício para os trabalhadores da Alemanha, da França ou da Suécia? A minha resposta é que não. A minha resposta é claramente que não. E, portanto, não se trata já de ter um Norte rico e um Sul pobre. As coisas são muito mais complicadas, como sempre foram, mas enfim. Acho que é, de facto, esta fase toda da globalização é atravessada, evidentemente, por questões de classe, pelas questões de género, de raça, de orientação sexual, que estão cada vez mais intrincadas e relacionadas e também ligadas a estas diferenças, que são muitas. Por outro lado, esta lógica que nos foi imposta de nós contra eles, ou seja, os muçulmanos, por exemplo, tomados como sendo terroristas por essência, como se a eles correspondesse uma essencialidade terrorista, tem dado origem na Europa e nos Estados Unidos a uma deriva securitária enorme, com contornos preocupantes, quer ao nível das liberdades individuais e coletivas, e mesmo ao nível da institucionalização e de uma islamofobia crescente, a par de outras formas de racismo, machismo, homofobia, do crescimento da extrema-direita que se aproveita, digamos, dessa segregação e, enfim, também estes elementos todos que advêm da globalização, das novas geoestratégias, dos novos ódios. Quer dizer, os refugiados, e sei que tenho a certeza que a Marisa e o Sérgio irão falar sobre isso mais em pormenor, e portanto eu iria só dar uma pincelada, para assim dizer,
são olhados com desconfiança, são olhados não como pessoas que fogem da guerra ou das alterações climáticas ou de outras situações graves para a sua vida e que correm riscos para chegar aqui à Europa, mas são vistos como invasores e como potenciais terroristas. Finalmente, só outra pincelada sobre solidariedade. Eu creio que a derrota militar e política dos Estados Unidos no Afeganistão significou um abalo grande para o imperialismo americano, mas não pôs em causa a sua hegemonia ainda como o mais forte dos imperialismos existentes. Agora, analisar essa derrota, constatá-la, não é nem pode ser, nem sequer de qualquer vislumbre, de qualquer apoio ao tenebroso governo dos talibãs agora instalado e, aliás, enfim, com uma longa história de apoio dos Estados Unidos aqui, os talibãs contra os mujahideen contra os soviéticos, estes contra eles, e estes talibãs, e agora o ISIS e os talibãs, enfim, um caldo absolutamente explosivo. E, como eu tinha dito há um bocado, o inimigo do meu inimigo não pode passar necessariamente à categoria do meu inimigo, e isso é uma questão que eu acho fundamental em política, porque se nós pensarmos na solidariedade, nós temos que ter, obviamente, um impulso humano, genuíno, de empatia, mas temos que ter política para a solidariedade. A solidariedade não se pode, faz-se com a generosidade, faz-se com o afeto, faz-se com a empatia, mas faz-se também com a política e com o pensamento político. E o meu primeiro comentário também é que não será, evidentemente, nenhuma outra intervenção militar no Afeganistão direta ou sob a cobertura da intervenção humanitária que poderá vir a mudar a situação atual. Sabemos que é grave. E acho que há coisas que nós podemos fazer, quer em termos de refugiados e de acolher os refugiados, mas outras também. A RAWA, que é uma organização de mulheres afegãs, fez um apelo internacional para a solidariedade com elas, contra o imperialismo e contra o governo dos talibãs. Apoiar as organizações que no terreno estão a lutar e que chamam pela nossa solidariedade e que querem a nossa solidariedade, demandam a nossa solidariedade, é uma obrigação nossa absolutamente imprescindível. E, portanto, é muito importante que essa solidariedade e que, eventualmente, apoiar organizações humanitárias que consigam chegar realmente às vítimas, respondendo às suas necessidades e às suas reivindicações. Finalmente, portanto, como disse há um bocado, o campismo ou por outra, essa ideia de que há sempre que escolher um campo, tem sido em muitas circunstâncias um obstáculo à solidariedade, porque deixa para trás as vítimas e gostava só de terminar dizendo que, desculpem lá se isto pode parecer muito auto-elogioso, mas acho que não. Eu orgulho-me de fazer parte, há muitos anos, das correntes políticas em relação às quais anti-imperialistas e internacionalistas que condenaram a invasão da Checoslováquia em 68 pelas forças do Pacto de Varsóvia, quando outros viam na Primavera de Praga apenas um produto e um complô do imperialismo, ou, se quiserem, num exemplo mais recente, e creio que esse orgulho é partilhado por todos nós que cristãos, não estou aqui a fazer nenhum autoelogio, acho que esse orgulho é partilhado por nós que cristãos, ou que, da esquerda, que foi capaz de levantar a voz contra a pressão brutal que o regime de Bashar al-Assad fez sobre o seu próprio povo e sobre os insurgentes que, na Síria, não apoiados pelos americanos, não apoiados por ISIS, não apoiados por forças externas, contestavam o que era o regime do Assad que se perpetua. E houve muita gente que se calou. Nós, Bloco, não nos calamos, não nos calaremos noutras situações semelhantes. Saberemos escolher os inimigos e sabemos também onde é que estão as vítimas. Mas as vítimas não podem ser vistas como sujeitos passivos, mas sim como sujeitos políticos a quem é importante não apenas dar voz, mas estar em diálogo, em consonância e em luta conjunta. E penso que é esse o anti-imperialismo e a solidariedade
que eu acho que vale a pena construir. Muito obrigado, Alda, não só pelo conteúdo, pela forma e pelo tempo, também por teres conseguido concentrar tão boa a tua comunicação. Marisa. Muito obrigada também, Sérgio. Eu vou procurar também não ser muito longa nesta introdução, porque é uma introdução para o debate e não sobrepor-me ao que foi dito muito bem pela Alda. Se houver algumas repetições mínimas, peço desculpa, a intenção não é essa, mas gostaria de concentrar-me um bocadinho mais em duas questões e depois um desdobramento. A primeira questão tem a ver como, desde o 11 de setembro, e sobretudo nos últimos 20 anos, que a Alda já aflorou isso, como nós redefinimos a nossa própria concepção de solidariedade, de conflito, de alianças no quadro global. Uma segunda questão que eu gostaria de abordar tem a ver com o que se está a passar agora no Afeganistão, não para dar nenhuma explicação definitiva, nem nada que se pareça, na realidade é para levantar mais questões, e depois destas duas questões passar então à adenda que é refugiados e política europeia, creio que devemos refletir também no contexto desta temática do dever de solidariedade, da guerra, do império e das cidades de refúgio. Uma nota de ressalva, primeiro para dizer que é muito difícil para nós fazer um trabalho consistente nesta matéria e, sobretudo, quando estamos integrados em coletivos de esquerda com visões muito diferentes do mundo. A Alda aflorou isso agora no final. Eu gostaria que tivessem ficado apenas calados quando foi a questão da Síria, mas muitas vezes não foi apenas o silêncio e, de facto, esta lógica do que o inimigo do meu inimigo é meu amigo tem, do meu ponto de vista, gerado enormes equívocos e que não contribui, pelo contrário, fragiliza também as próprias respostas da esquerda em muitas das situações. E podemos ir de situações de conflito e de opressão como estas, e a questão da Síria é evidente, mas se vamos para o Afeganistão, também temos leituras muito criativas sobre a ocupação e formas de imperialismo, dependendo de quem é o ocupante. Se formos para situações mais que não têm a ver com situações de conflito aberto, mas que são situações complexas, como é o caso de Cuba, a dificuldade que existe, por exemplo, em também ter uma palavra em relação aos presos políticos e às pessoas que se manifestaram, que não estão necessariamente contra o sistema porque apoiam os Estados Unidos ao bloqueio. Há muitas matizes, há muita complexidade, tudo isto é muito difícil para nós. Mas, começando pelo início, desculpem, já estou para aqui a deambular, eu creio que o 11 de setembro é, de facto, uma marca muito importante na forma como olhamos para tudo isto e como devemos refletir, até mesmo da própria esquerda, não porque o 11 de setembro tenha mudado o mundo. O que mudou foram as escolhas que se fizeram a partir do 11 de setembro, não estava escrito que a seguir ao 11 de setembro tinha que ser assim, houve escolhas que foram feitas em relação a isso, mas de facto nós entramos nos últimos 20 anos com uma concepção diferente de alianças, de inimigos, de forma de ver o mundo, a complexidade também associada aos próprios focos e regiões de conflito, a proximidade da Europa acaba por determinar também uma forma de intervenção diferente, mas, como disse, o 11 de setembro, do ponto de vista geopolítico e geoestratégico, mudou a própria natureza, porque houve uma escolha para mudar a natureza do tipo de intervenção imperialista nas diferentes regiões do mundo. E não nos iludamos, o objetivo é sempre o mesmo, tem a ver com poder e disputa de poder, seja ele traduzido em disputa de poder geoestratégico, geopolítico, seja ele traduzido na exploração de recursos
ou na gestão desses recursos naturais. A verdade é que o objetivo é sempre esse, mas a verdade é que depois do 11 de setembro passou a haver uma centralidade enorme nas questões da segurança nacional e do contra-terrorismo. Se antes, apesar de tudo, e eu não quero com isto parecer que estou a defender qualquer tipo de intervenção ou de ocupação anterior, mas se antes, apesar de tudo, havia uma certa tentativa, ou uma ilusão de tentativa de justificar intervenções com estabilidade de longo prazo, com não sei mais o que a gente possa inventar, que na realidade foi sempre o poder, a partir do 11 de setembro, este tipo de intervenções sentiu um nível de legitimidade tão grande que nem dessa justificação precisa. Ou seja, não interessa responder aos interesses de quem é atacado, dos países que vamos ocupar, não interessa ter uma resposta que envolva as pessoas que lá vivem, os seus interesses, não interessa rigorosamente nada disso, porque bastou reconfigurar as coisas para dizer nós podemos justificar qualquer tipo de intervenção com base na segurança nacional. E isto é uma mudança muito forte, muito radical, porque também muda a nossa forma, as lentes com que olhamos, ou pelo menos a perspectiva que se tem. Apesar de concordar que o mundo é muito mais complexo do que Norte e Sul e que estamos num contexto muito que não pode ser simplificado a esse respeito, mas um certo imperialismo do Norte global, chamamos assim, continuo a achar que não só é possível entrar noutros países sem dar grande justificação, como passou a ser possível entrar para a preservação de questões de segurança nacional a milhares, centenas de milhares de quilómetros de distância, passou a ser justificativo. Procurou-se criar também uma visão do 11 de setembro como uma espécie do ato fundador das novas formas de terrorismo, ignorando o que é que esteve na origem da criação daqueles grupos terroristas, ignorando o apoio dos Estados Unidos, e não apenas, mas não temos tempo para falar disso agora, em relação à criação e ao desenvolvimento de novas formas de terrorismo, e ignorando, sobretudo, que quando estamos a falar da Al-Qaeda, neste caso em concreto de um ataque perpetrado pela Al-Qaeda, tinha havido já ataques em Paris, em Nairobi, em Dar es Salaam, aquilo que foi criado como uma espécie de consciência coletiva é que o 11 de setembro foi um movimento fundador do novo terrorismo, dos atentados, e como se não tivesse havido nada do que eu acabei de dizer antes, e houve, não foi esse movimento fundador. E, portanto, isto tem consequências de vários níveis, uma frieza ainda maior, se quiser, uma justificação desnecessária em relação às intervenções, às guerras que são promovidas em outros locais, isenção, como disse, de envolvimento dos conhecimentos locais, das experiências locais, e se queremos exemplo melhor, basta vermos o que foram 20 anos de governos ilegítimos no Afeganistão, sem sequer a mínima preocupação de ter um sentido básico de legitimidade. Aliás, o primeiro presidente eleito durante a ocupação dos Estados Unidos foi um presidente que continuou a manter na legislação e na Constituição a Sharia e a diminuição das mulheres, e, no entanto, agora conseguimos reler a história e transcrevê-la e dizer não, porque o objetivo foi a libertar as mulheres. Nunca foi. E tanto não foi que nos primeiros governos nada disso sequer foi um problema para o invasor. Mas, como estava a dizer, portanto, o Afeganistão é o exemplo claro de como já nem sequer foi preciso nos últimos 20 anos as diferentes tipos de intervenção, e quando olhamos depois para a Síria e olhamos para o Iraque e podemos olhar para essas realidades todas, nós vemos que, de facto, na Síria disputam-se interesses da Rússia com os Estados Unidos e com mais não sei quem, com o Irão. Mas em nenhum momento alguém se lembra de considerar nem sequer é necessário, já não é um justificativo necessário. No Iraque também não foi, no Afeganistão também não foi. E, portanto, isso é um dos problemas. Aliás, no Afeganistão, para ser aliado, bastava não ser talibã. E já era critério suficiente. A verdade é que, ao fim destes anos todos, nós percebemos como essa construção tão sólida,
se fez cair como uma construção de cartas e os talibãs conseguiram assumir o poder tão rapidamente, foi porque obviamente não havia um mínimo de raízes, não havia um mínimo de bases para poder aguentar na sociedade afegã uma resistência real e concreta, e uma luta real e concreta, ou uma alternativa concreta aos talibãs. Nem nunca sequer isso foi verdadeiramente um objetivo. Depois, para além deste novo centro que tem a ver, porque obviamente nós falamos de cidades de refúgio, ou falamos de solidariedade, porque estamos a falar entre linhas de refugiados e de migrações e da necessidade que temos de acolhimento e, porque obviamente, isto já devia ter dito, mas acho que não é preciso dizer, está subentendido que não se criam ondas de refugiados assim e de migrações porque um dia apeteceu às pessoas, ou porque o tempo mudou, ou porque Deus assim quis, e portanto, obviamente, por isso é que eu estou a falar dos conflitos e da forma como invadimos os sítios, e isso continuou a invadir. Mas como estava a dizer, passando nos últimos 20 anos a questão para o Centro da Segurança Nacional, que passa a ser justificativa mais do que suficiente para se invadir, seja o que for, que seja que o país for, a nossa segurança, a segurança do nosso país, a segurança dos norte-americanos, a segurança, sei lá, da União Europeia, a nossa segurança é justificativo suficiente para sentar para um país fora e matar milhares e milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas, não criar alternativas, tirar os recursos e vir lá embora e achar que não se tem responsabilidade nenhuma em relação às pessoas que se matam, em relação às pessoas que têm que fugir. Esta construção existe e criou terreno. E também uma outra construção paralela, que é, com esta base do centro ser a segurança nacional, esta ideia de que os fins justificam os meios e agora, 20 anos depois, o mundo está mais seguro. E nós temos mais seguro. Temos mais inteligência desenvolvida, temos mais equipas treinadas para lutar contra o terrorismo, temos mais mecanismos antiterrorismo, temos mais não sei o quê. E portanto é que está mais seguro. E é sistematicamente isto. E eu garanto-vos que em todos os debates que fiz, e não foram poucos, sobre o Afeganistão nas últimas semanas, sempre tive que ouvir a pergunta: mas Marisa, mas não é verdade que apesar de todo o mundo agora está mais seguro? Mas seguro para quem? Seguro para mim, mulher branca, europeia? Seguro para quem? Depende da perspectiva. E depende, sobretudo, mais do que da perspectiva, da concepção de segurança que a gente tem. Obviamente, se nos quisermos pensar a todos como ilhas isoladas no mundo, pode ser que algumas perspectivas e de acordo com algumas visões até se possa estar mais seguro, mas não é essa seguramente a concepção de segurança que nós defendemos e passa por muitas outras dimensões que já foram faladas pela Alda e que eu não quero entrar agora. Mas, portanto, basicamente, nós temos que fazer um esforço hercúleo para continuar a dizer às pessoas que não, o mundo não mudou, nós é que mudamos, a nossa percepção é que mudou. A nossa construção sobre as invasões, o imperialismo, as ocupações mudou, passou a ser muito menos exigente, passou a ser muito menos ligado com as realidades locais e nem sequer é preciso nada disso para justificar investimento de milhões. Por outro lado, mudou também porque foi preciso criar uma história que fizesse sentido na cabeça das pessoas em relação a tudo isto que se passou nos últimos anos, e essa história, para ser mais forte, batia certo com a construção do inimigo no Islão, e a islamofobia cresceu, desenvolveu-se imenso nos últimos 20 anos, e o sentimento de desconfiança, de insegurança em relação ao outro, e o outro sendo muito representado por essa ameaça islâmica, e isso não foi sempre assim. Está longe de ser sempre assim. E parece, hoje em dia, que quando falamos de ameaça, que cada vez que falamos de ameaça, que cada vez que falamos de terrorismo na nossa vida, que já tínhamos cá atrás da cabeça a ideia do Islão. Não, não era. Não era. Aliás, o terrorismo é muito mais complexo do que isso, mas também não é sobre isso que estamos aqui a falar. E, portanto, feitas estas duas considerações, o que é que isto significou? E o Afeganistão primeiro, a Síria depois, tiveram uma influência muito significativa naquilo que é o papel da União Europeia, a forma como olhamos para o tema que nos traz aqui a esta conversa. Em primeiro lugar, a própria União Europeia adotou
no seu corpo legal, mas também na forma como olha para estes conflitos, adotou esta lógica da proteção da segurança nacional, e cada vez mais o que nós assistimos foi ao reforço da ideia da Europa fortaleza, à destruição de todos os mecanismos de solidariedade existentes, todos os mecanismos de resgate, todas as operações que existiam, humanitárias, tudo isso deixou de ser financiado. Não existe mais nada. Começou com o Mare Nostrum e acabou no programa Sofia. E pelo meio criou-se o Tritão, aumentou-se a Frontex e por aí adiante. E, portanto, toda a concepção que nós tínhamos foi completamente destruída, não ficou nada. E hoje em dia continuamos a falar da solidariedade europeia como se tivéssemos o mesmo quadro legal e nada tivesse mudado. Já não existe. Se calhar esqueceram-se de avisar as pessoas, mas já não existe. Em segundo lugar, esta questão da segurança nacional é uma questão que entrou também dentro da própria lógica da relação entre os Estados-membros, os próprios Estados-membros. E nós temos assistido a cada vez mais blocos que se têm formado e eu não sei se lembram, mas houve uma reunião do Grupo de Visegrado em 2016, liderado por esse grande senhor, que é o Orbán, e essa reunião adotou um conceito que eu achava que ia morrer no documento dessa reunião, mas que infelizmente foi sobrevivendo até 2021 e que integra agora o Pacto de Migrações e de Asilo, que é a solidariedade europeia passa a ser considerada como uma solidariedade flexível. Eu depois, eu até vos passo como é que é a solidariedade flexível. Deixa eu ver. Portanto, a solidariedade flexível é que no quadro do sistema de migrações e de asilo e com uma nova forma de gestão das migrações, cada Estado-membro pode escolher entre, primeiro, alojar pessoas, recolocar pessoas que estejam a solicitar asilo. Segundo, patrocinar, e patrocinar é mesmo pagar as devoluções dessas pessoas que não se queira dar asilo, e pagar, neste caso, patrocinar, é patrocinar os custos que os Estados-membros que fazem o repatriamento possam ter, e, portanto, façam direto. E uma terceira opção, portanto, nós podemos escolher ser solidários numa destas três opções. A terceira opção é a de poder dar apoio ao desenvolvimento de capacidades no outro Estado-membro da União Europeia ou um terceiro país fora da União Europeia. É essa a definição do terceiro país, desculpa, eu estou um bocado cansada, portanto arrasto-me um bocado. E, portanto, financiar quem quer acolher, não acolhemos nós, mas financiamos outro ao fora do país. Isto foi, aliás, o que já esteve na base do acordo que se fez com a Turquia, dos milhares de milhões de euros que se pagou com a Turquia, foi já ancorado neste conceito de solidariedade flexível e, portanto, esta ideia de que estamos a ser solidários se não acolhermos, mas pagamos o acolhimento ali mesmo ao lado, e não importa se estamos a falar de uma democracia ou não, mas isto é dentro, ou seja, cada vez que os dirigentes europeus falam de solidariedade e solidariedade europeia, nós dizemos que cínicos tudo. Ai, eu não sei. Isso, que cínicos e essas coisas. Não está a haver cinismo nenhum. Isto pode doer, mas não está a haver cinismo nenhum. Na concepção de solidariedade europeia, isto é solidariedade. Estamos a pagar à Hungria de estupidez, a Hungria também. Estamos a pagar à Turquia, a Turquia acolhe, acabou o contrato de 3 anos, renovamos por mais 3 anos, e o que é que estamos a ser? Estamos a ser solidários. Vamos proteger o nosso modo de vida. O nosso modo de vida, que agora é o novo nome da pasta da Comissão Europeia, mas que vem desta coisa de a nossa segurança acima de tudo. E as pessoas vivem bem com isto, que é uma coisa que eu acho extraordinária. As pessoas vivem mesmo bem com esta ideia que tudo se pode justificar pela nossa segurança, pelo nosso modo de vida, e já não precisamos arranjar mais nenhuma desculpa, nem sequer uma consciência moral qualquer que se levante, não sei, é assim, é isto.
Portanto, houve esta questão da solidariedade flexível, que é uma das conclusões da reunião de Visegrado de 2016, que passa para os documentos europeus, chega até ao Pacto para as Migrações e Asilo de 2021, e é essa que está em vigor. Houve o acordo com a Turquia e que foi renovado, e outros acordos existirão em relação a tudo isto, mas eu já estou a falar há muito tempo, vou ter que me calar. E agora, muito recentemente, a propósito do Afeganistão, houve uma nova aliança dentro da aliança, que é pelo presidente Kurz, da Áustria, esse grande expoente da extrema-direita, o presidente Babiš, da República Checa, e o Heger, da Eslováquia. Portanto, agora temos dentro daquele grupo um subgrupo Áustria, República Checa e Eslováquia, que foram além daquilo que se fez em relação aos refugiados sírios e querem que a União Europeia tome uma posição de dizer que não há lugar para afegãos dentro da Europa. E colocam como segunda hipótese, se isto não for possível, então faz um acordo com a Turquia também para afegãos. Nós sabemos bem como é que estas histórias começam. E infelizmente eu acho que não vai ser muito difícil de prever o que é que vai acontecer com movimentos de refugiados do Afeganistão, porque infelizmente conhecemos bem o que se passou com a Síria. Ninguém quis saber da Síria em 2011, ou dos refugiados sírios. Ninguém quis saber da Síria em 2013, quando havia, eu lembro-me de estar na fronteira da Síria com o Líbano em 2013, e entravam 3.000 pessoas por dia no Líbano, que é pequenino. E ninguém quis saber. Portanto, só quiseram saber da Síria em 2015, quando a capacidade do Líbano e a capacidade da Jordânia se esgotaram e as pessoas começaram a procurar a União Europeia. Muito provavelmente, agora também ninguém quer saber dos afegãos, aliás, nem sequer, a prova que estes têm poder é que nem sequer houve uma reunião do Conselho sobre o Afeganistão, portanto, isto aconteceu, mas parece que não aconteceu nada, obviamente coloca-se muito a pressão para se fazer transferências para os países vizinhos, e neste caso em concreto mais para o Paquistão, ignorando a complexidade de tudo o que se passa, desculpem lá, Salvador, ignorando tantas coisas tão essenciais que nós não podemos ignorar, como no facto de agora do governo provisório que existe no Afegão, o governo talibã, temos como ministro do Interior o Haqqani, que é o líder da rede Haqqani, que é considerada como um grupo terrorista pela maior parte dos países, e que estamos muito bem lembrados de vários dos sangrentos atentados terroristas liderados por Haqqani, entre eles a explosão do caminhão em Cabul em 2017, que matou mais de 150 pessoas e milhares de pessoas ficaram feridas. Nós assistimos na televisão às imagens do que foram os atentados desta rede, e esta rede, porque é que eu me lembrei disto agora? Porque isto é uma rede, porque os talibãs também não são todos homogéneos, não é? E há pelo menos 3 grupos fortes, e um dos mais, se é que se pode dizer que é mais perigoso, mas é tudo mal, mas não interessa. Se houvesse uma gradação, é esta parte da organização talibã que está ligada ao Paquistão e que tem as redes, aliás, e o Paquistão, que é liderada pelo Haqqani, que muito provavelmente seria uma das nossas maiores fontes de preocupação. Mas pronto, desviei, peço desculpa. Voltando atrás, nós percebemos, nós conhecemos com a Síria, sabemos perfeitamente que, apesar de tudo, o Afeganistão é mais longe, mas não longe o suficiente para a gente poder achar que não vai haver, se não houver uma resposta. E a resposta de solidariedade, primeira nota que queria deixar, passa muito por aquilo que a Alda disse, solidariedade com quem lá está. Porquê? Não é porque eu não os queira cá, ou não os queira receber, ou eles e elas, quero, não é por isso, é porque há esta ideia que é criada de que toda a gente vem, toda a gente faz. Em qualquer conflito, em qualquer situação de conflito, de desespero, de pobreza, de alterações climáticas que não permitem que as pessoas vivem, quem vem é sempre a ínfima minoria da minoria. É uma percentagem ínfima. Foi assim da Síria, e parecem tantos, e horror e invasão, mas a Síria, os que vieram e as que vieram para a Europa ou que vieram para outros países, são a percentagem mais baixa. A segunda percentagem é dos que ficam nos países vizinhos. E a maior percentagem é deslocados dentro do próprio território. Se na Síria, em qualquer situação de conflito, e será assim, e é assim também no Afeganistão.
São milhares e milhares, milhões de pessoas que estão deslocadas dentro do próprio território, que não têm acesso a nada, não têm recursos, mas as pessoas que saem não é essa evasão, de forma nenhuma, e não nos podemos nunca esquecer que aqueles que saem são sempre a percentagem mais ínfima de todos os deslocados que existem em qualquer conflito. Mas pronto, estava a dizer isto. Primeiro, o dever de solidariedade é este. De nós não nos esquecermos que há muita gente que precisa da nossa solidariedade e que não pode, ou não quer, ou não consegue sair. E as organizações locais precisam desses recursos. E para se conseguir ter alternativas nestes territórios, não somos nós que lá vamos, nem queremos, penso eu. E, portanto, nunca poderá ser com soluções exportadas ou importadas, neste caso. Tem que passar por uma grande parte das soluções que já existem, mas que não têm força dentro dos territórios. A outra parte tem a ver com uma rejeição total do Pacto das Migrações e Asilo da União Europeia e, mais recentemente, uma rejeição total das propostas para o futuro próximo que foram anunciadas esta semana no discurso do Estado da União pela Presidente Ursula von der Leyen. Não só se cava cada vez mais fundo na ideia de ter como objetivo estratégico da União Europeia a defesa e criar uma união para a defesa e um exército comum europeu, como avançarmos ao ponto de, agora no próximo ano vai haver uma cimeira para a defesa e o programa de trabalhos consiste em criar condições na União Europeia para podermos ter missões militares nos sítios onde não vão a NATO nem as Nações Unidas. Nós conhecemos muito bem o resultado das intervenções militares à margem das Nações Unidas. Isto é grave, é gravíssimo. E depois há a cereja em cima do bolo, que é aquela coisa que até dá vontade de rir se não fosse tão triste, que é a proposta que vai entrar em vigor da isenção do IVA para o material militar comprado na União Europeia. E sobre isso acho que já falámos o suficiente, mas de facto isenção de IVA para desde balas até carros de combate, se comprar na União Europeia. Nós fizemos obviamente várias campanhas sobre isso, da comparação do IVA entre os materiais e o arsenal militar e o pão, ou o material escolar, ou os medicamentos. Mas, para além disso, não nos iludamos, tem a ver com a necessidade de continuar a recuperação económica, de alimentar as grandes economias europeias, em particular a alemã e a francesa, e de estar a haver uma quebra em relação à venda de armas e, portanto, nós cá estamos para fazer escoar o material militar alemão e francês. E para isso, obviamente, vamos precisar de missões no futuro. Porque também ninguém vai comprar se não for usar o material em algum lado. E isso não podemos fazê-lo com a NATO, ainda bem. Mas não podemos fazer com as Nações Unidas, a gente há de arranjar maneira de fazer. Portanto, isto é a segunda nota, que eu creio que é sempre difícil de ser sucinta e de condensar isto, mas nós não podemos, em nenhuma forma, em nenhum momento, dar benefício da dúvida ao que tem sido o quadro legal europeu em matéria de migrações e refugiados, em nenhuma das dimensões. E a terceira nota tem a ver com a proposta que nós fizemos e que nos toca, e eu já estou a falar imenso tempo, eu peço desculpa a ser, quando estou cansada ainda falo mais, que tem a ver com a questão que nós temos trabalhado sempre, que é impossível nós pensarmos em mecanismos de solidariedade à escala europeia se continuarmos a falar a partir deste guarda-chuva global que nós falamos e agora podemos fazer assim, agora vamos ter mascotas, agora vamos ter assado, agora é flexível. É impossível. A solidariedade tem contexto, tem forma, tem textura e tem programa político. E não há forma de dar isto tudo à solidariedade se não for com locais concretos. E para haver locais concretos, nós entendemos que o que temos que fazer é envolver diretamente as cidades e criar redes de cidades, redes de locais onde se possa levar a cabo iniciativas locais de acolhimento, de inclusão e que possa envolver-se também, porque é só no contexto local e das redes das cidades é que se podem envolver também as organizações, as associações da sociedade civil
tantas organizações, sei lá, antirracistas, de apoio às migrações, etc., que estão fora de qualquer desenho e que nunca são ouvidas para estas questões e, sobretudo,